Parou na situação na qual a gente tem uma onda estacionária, né? A gente está descrevendo o elétron como se fosse uma onda. E se o elétron, então, tem uma descrição de onda, a pergunta, né, que a gente quer responder é qual é a equação que descreve essa onda. Só um segundinho. Então, qual é a equação que descreve essa onda? Porque, veja, o que a gente quer fazer é, de alguma forma, né, conseguir encontrar uma equação, da mesma forma como a gente encontrou uma equação para descrever o movimento do meu elétron em volta do núcleo, né, classicamente, eu gostaria agora de usar a mesma ideia, né, para construir uma equação que me permita encontrar as propriedades do elétron, como se ele fosse uma onda. E aí, antes da gente apresentar essa equação, né, a gente precisa de alguns pequenos conceitos. E a gente olha aqui para a nossa equação clássica, né, e a gente percebe o que ela contém. Ela contém uma informação sobre como que o elétron está interagindo com o núcleo. E a gente tem um outro termo aqui que está associado à velocidade da partícula. E o que eu posso pensar a respeito de velocidade? Como que eu calcularia a velocidade? Mais alto que eu não consigo ouvir. Delta x sobre delta t. Então, o que a velocidade está indicando, em princípio, é se eu quero calcular qual é a posição da partícula em um dado instante de tempo, eu preciso de informação sobre como que a posição da partícula está mudando com o tempo. Que é exatamente o que essa equação está me dizendo. Como que a partícula está se deslocando num certo intervalo de tempo. Então, se ela se desloca muito para um determinado intervalo de tempo, comparado com uma outra partícula que se desloca pouco para o mesmo intervalo de tempo, em princípio, a velocidade dessa partícula é maior. Ok. O problema é que o que é delta e o que é delta t, né? Delta x e o que é delta t. Então aqui eu vou introduzir um outro conceito, né, que está relacionado um pouco com a delta, mas é o conceito de velocidade instantânea. Então, vamos pegar o seguinte, vamos supor que eu tenho um objeto, uma função, né, coisa mais geral possível. Então, uma função que é função de x. E essa função, ela é constante em x. Então, se eu perguntar para você, qual é a taxa de variação da função como função de x? O que vocês responderiam? Zero. Por quê? Porque a função não está mudando. Então, a sua taxa de variação é zero. Então, né, qualquer dois pontos aqui vai ser exatamente iguais. Então, se eu fizer delta do f de x, né, sobre delta x, isso aqui vai ser igual a zero. Onde f de x pode ser uma constante, eu vou chamar essa constante aqui de a, qualquer número, né? Então, isso significaria, basicamente, que eu tenho a para x igual a x1, x2, né? Aqui. x1. E isso aqui é a também, que é o mesmo valor. E ele é igual a zero. Ok, então esse é o caso mais simples, né? Vamos supor agora que eu tenho agora uma função f de x que é dada por uma reta. Então, qual é a equação da reta?
Não ouvi. AX mais B. Então, f de x, e a equação da reta, f de x é igual a ax mais b. Então, né, como que eu faço o gráfico dessa reta aqui nos meus eixos ali? Para x igual a 0, qual é o valor da função? Então, ela vai começar em B. E aí ela sobe ou desce? Depende do A. O A depende do quê, então? Se o A for negativo, ela sobe ou desce? Desce. Se o A for positivo, sobe. Tá bom. Eu vou fazer isso subindo só para exemplo, mas vale para os dois casos. Então, tem uma reta assim. Caso mais geral possível, né? Se B é igual a 0, a reta sai do zero. Apareceu branco aqui. Né? Se for igual a 0, mas é um caso particular. A gente está fazendo o caso mais geral possível. Ok. Agora eu me pergunto, qual é a taxa de variação dessa função f de x? E eu posso fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, né? Eu vou fazer a variação, então delta f sobre delta t. Então eu vou fazer f aplicado num certo ponto x1, f aplicado no ponto x2. Então, a função f de x1 é dado pelo quê? ax1 mais b. F de x2, ax2 mais b. Se eu fizer... Aqui é delta t não, né? Delta x. Então, isso significa que se eu fizer f de x2 menos f de x1, x1, x2 menos x1, isso vai dar ax1 mais b menos ax2 mais b, x1 menos x2, desculpe, x2 menos x1, x2 menos x1. Aí a gente vê que o b cancela, fica ax2 menos ax1, posso colocar o a em evidência, isso fica ax2 x1, x2 x1, cancela, cancela, isso aqui é igual a A. Que A é o minha constante ali multiplicando o x. E veja que eu não coloquei nenhum valor para x1 e x2, eu peguei qualquer valor possível. E ao fazer isso, né, colocar qualquer valor de x, eu obtenho sempre A, porque não depende de x1 e x2. Então, se eu perguntar qual é a taxa de variação de uma função constante, ela vai ser 0. Qual é a taxa de variação de uma reta, independentemente de valor de b? Ele vai ser sempre igual a A. Então, A é essencialmente a inclinação dessa reta aqui. Ok. Próximo caso. F de x é igual a x quadrado.
Então a função x² ela tem essa cara aqui. Vou colocar uma constante na frente só para, né, deixar um pouquinho mais geral. Então minha função é f de x é igual a vezes x². E eu vou fazer a taxa de variação de f de x. Então, delta f sobre delta x. Aí, basicamente, eu vou ter, então, de novo, né, ax2² menos ax1², x2 menos x1. Vou colocar isso aqui em evidência, então fica x2² menos x1², x2 menos x1. Dá para simplificar? O que eu posso fazer? O que é x2² menos x1²? x2 mais x1, x2 menos x1. Sobre x2 menos x1. E isso aqui, então, cancela. Ficou faltando A, né? A, cancela, cancela. E isso aqui é igual a x2 mais x1. Aí tem um problema, né? Qual é o problema? Então, esse aqui é o meu delta f sobre delta x. Qual é o problema? Depende do intervalo que eu escolhi. Então, essa função aqui depende do intervalo que eu escolhi para fazer a variação da função. Então, dependendo do intervalo, vai ter um delta f sobre delta x diferente. Então, delta, se eu quiser agora alguma coisa que me permite calcular, por exemplo, a velocidade num determinado instante de tempo, a velocidade agora, essa velocidade média, ela já não mais independe do intervalo de tempo que eu escolhi. Ela vai depender do intervalo de tempo que eu escolhi. Em particular, ela vai depender da soma do ponto inicial e do ponto final. Ok, então eu preciso pensar em uma outra forma de representar variações de posição em função do tempo que não dependa de onde eu começo e onde eu termino. Na verdade, o que eu gostaria de saber é, num determinado instante de tempo, qual é a velocidade do meu objeto. Porque, por exemplo, o odômetro no seu carro, né, ele está marcando a velocidade naquele momento. Ele não está marcando a velocidade naquele momento, considerando que você saiu de uma velocidade 0 a 15 minutos atrás. Então, eu quero saber a velocidade naquele instante. Como que eu posso fazer isso? Eu posso usar esse mesmo conceito de delta, só que agora eu vou fazer com que os meus intervalos de tempo fiquem cada vez menores. Então eu vou fazer com que x1 e x2, a diferença entre x1 e x2 vai ser muito pequenininho. Número muito pequeno. Vai tender a zero. Aí você diria assim, mas se eu estiver fazendo o meu ΔX tendendo a zero, e o meu ΔF vai tender ao quê?
Não, ΔF, não ΔF sobre ΔX. Zero. Por quê? Porque eu estou pegando praticamente o mesmo ponto e calculando a função no mesmo ponto e subtraindo. Então, se os dois pontos, né, estão muito próximos, o valor da função vai estar muito próximo. Só que como eu estou querendo... Então, esses dois números tendem a zero. Mas como eu estou querendo ΔF sobre ΔX, como esse cara aqui vai para zero e esse cara aqui vai para zero... Lembrando da primeira aula, quando a gente conversou sobre o que é zero sobre zero, infinito sobre infinito, né? Na verdade, a gente precisa fazer a conta e vai depender de caso a caso. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu pegar dois intervalos muito próximos, qual vai ser o valor de ΔF sobre ΔT? Zero. Porque mesmo eles estando muito próximos, esse cara aqui vai ser sempre igual. Ele não muda em nada. Então, independe do valor de x que eu colocar. Obrigado. Vamos ver se vai funcionar. Oh, precisa... tem pilha? Obrigado. Vamos ver se vai funcionar. Experimentos são assim, a gente... Pode falar. Isso aqui é um epsilon. Epsilon normalmente é uma letra que a gente utiliza para dizer que o número é muito pequeno. Então, quando a gente quer falar assim, é um número muito pequeno, não é zero, mas é um número muito pequeno. Tão próximo de zero quanto a gente pode fazer, mas não sendo zero. Aí a gente chama de epsilon. Ok, então, nesse caso aqui a gente não tem problema. Nesse caso aqui, né, de novo, a gente faz a conta para qualquer x2 e x1 e depois... Então a gente faz a conta para o ΔF e ΔX e depois faz com que o x2 seja igual ao x1, ou próximo de x1. Quando a gente faz isso, veja que como é independente de x2 e x1, a gente também não tem problema. Então, se a gente fizer o x1 ficar muito próximo do x1, x2 ficar muito próximo do x1, a gente aqui também não tem problema, e o meu ΔF sobre ΔX é igual a A. Porque não tem dependência em x2 e x1. Por outro lado, no x², a gente tem uma dependência. A gente chegou numa situação na qual ΔF sobre ΔX corresponde a isso daqui. Mas eu fiz a conta por completo. De novo, eu não escolhi quem são x2 e x1. Mas agora, eu posso olhar para esse número aqui e fazer, vou fazer o x1 virar igual ao x2. Se eu fizer o x1 virar o x2 agora que eu fiz a conta, não fiz ΔF primeiro e não fiz ΔX primeiro, para os dois serem zero, e dividir o zero sobre zero, eu fiz a conta primeiro para qualquer valor de x2 e x1, e depois vou fazer com que eles sejam iguais. Se eu fizer isso, se eu fizer o meu final ou inicial, tanto faz, né? Ser igual ao o final ser igual ao inicial, x2 ser praticamente igual ao x1, naquele ponto, quanto que vai me dar ΔF sobre ΔX? Então, eu vou escrever da seguinte forma. No limite em que x2 vai para x1, de ΔF sobre ΔX, eu vou obter o quê? Se eu levar o x2 para o x1. 2 a x1. E não dá um número indeterminado, muito bem determinado.
isso aqui, né, fazer essa relação aqui, ou seja, pegar uma função, calcular o valor da função num ponto, calcular o valor da função no outro ponto, e dividir a função pela diferença entre esses dois pontos, e fazer esses caras chegarem, né, num valor muito próximo um do outro, isso aqui é o que a gente define como a derivada da função em função de x. Quem aqui já viu derivadas? Tinha algumas pessoas, não, que viram. Então, para, né, algumas funções específicas, a derivada, por exemplo, de um polinômio, então, toda vez que eu tenho alguma coisa que é do tipo x elevado a um número inteiro, na verdade nem precisa ser um número inteiro, pode ser qualquer número, x elevado a um número inteiro, o que você vai obter é que cai o número ali de cima e você faz n menos 1. E essa é a derivada. Mas, essencialmente, o que a gente vai fazer é exatamente essa conta que a gente fez aqui. Se eu fizer a mesma coisa para x ao cubo, eu vou obter, no final, 3ax1 ao quadrado. Aí fica como exercício, né, fazer o cubo dessa função aqui. Vocês vão ver que vai dar exatamente isso. Ok. Então, agora eu tenho uma forma de escrever variações de velocidade, né, variações de posição, de forma instantânea. Então, eu consigo saber qual é a velocidade num exato instante de tempo. Ele corresponde a esse ΔX sobre ΔT, mas com o ΔT indo para zero. Então, é a derivada de x em função do tempo. E o que a gente está calculando é como que a função está variando como função, nesse caso aqui, como função de x, no caso da velocidade, como que ela está variando em função do tempo. E por que que no x² ele depende de x? Porque a gente pode notar o seguinte: qual é o valor de x² para x igual a 1? É 1. Qual é o valor de x² para x igual a 2? É 4. Qual é o valor de x² para x igual a 3? É 8. Depois 16, e assim por diante. Então a distância entre esses pontos vai ficando cada vez maior. Significa que quanto mais eu me afasto do zero, mais rápido a função está mudando. E isso está dizendo exatamente aqui, que conforme eu aumento o valor de x, a taxa de variação da função em função de x está aumentando. Enquanto que, no caso de uma constante, a taxa de variação da função, de uma reta, né, a taxa de variação da função como função de x é sempre a mesma. E aqui a função não está mudando, então a taxa de variação da função é sempre zero. Essa é a interpretação que a gente dá para essa relação aqui. Então, voltando para a minha equação do problema clássico, eu tenho que energia é igual ao meio da massa, variação da posição em função do tempo ao quadrado, que é a velocidade, menos 1 sobre 4π ε0, Q1, Q2, posição. E isso aqui, em princípio, me permite, então, calcular qual que é a posição como função do tempo, se eu conseguisse resolver essa equação aqui agora. Porque está todo mundo agora em termos de posição.
E é essa grandeza, né, que é o que eu estou buscando aqui no meu problema. É a posição da partícula em qualquer instante de tempo. Ok, então eu tenho esse problema do ponto de vista clássico, e eu tenho que pensar agora que eu tenho uma onda. Então, numa onda, então eu tenho um objeto que eu vou chamar, né, da função da onda, que descreve a onda. E aí, como eu tenho uma onda tem uma característica que é, ele tem um certo valor num certo ponto, mas esse ponto também, esse valor pode mudar em função do tempo. Então, a função que descreve essa onda, que eu vou chamar de psi, porque, de novo, né, quando a gente não sabe uma coisa, a gente dá um nome de uma letra grega. Né? Ela tem que ser função da posição e função do tempo. Beleza. Então, essa é a nossa característica. E aí a gente chega exatamente na proposta de uma função que descreve uma onda, que é a equação que o Schrödinger propôs, que a gente chama hoje de equação de Schrödinger. E a cara dessa equação é essa daqui. Agora, o que isso aí quer dizer? Na verdade, a equação é essa aqui. Ó. Então vamos por partes primeiro. Deixa eu colocar, para não confundir, vou colocar dessa forma. Então, psi é uma função que depende da posição e depende do tempo. Primeiro ponto. Como a gente gosta de h cortado h quadrado, né? Como a gente gosta de π quadrado. Como a gente gosta de h e a gente não gosta de manter esses π's aqui nas equações, eu vou escrever essa equação de outra forma, que é lembrando que h sobre 2π é igual a h cortado dessa forma aqui. Então, só reescrevi aqui, eliminei o problema do h cortado. Então, fica 4π quadrado, vai para dentro do h ali. Ok, o que significa este símbolo? Esse símbolo aqui é o que a gente chama de nabla, também uma letra grega. Mas aqui esse símbolo só serve para a gente esconder, né, o seguinte. Essa relação aqui corresponde a o que isso aqui está dizendo para a gente? Eu estou dizendo o seguinte. E se eu quisesse calcular, na minha velocidade, a aceleração? Então, eu já falei para vocês que a velocidade é igual à derivada da posição, que é uma função do tempo, em função do tempo. E se eu quisesse calcular qual é a aceleração? Como que a gente calcula a aceleração? Então, velocidade é ΔX sobre ΔT. Aceleração é o quê? Antes da derivada. Passo para trás. Então, a aceleração pode ser pensado como sendo a variação da velocidade em função do tempo. Então, a gente pode, do mesmo jeito como a gente falou que isso aqui é uma derivada, isso aqui também é uma derivada. Então, a gente pode pensar que a velocidade instantânea, a aceleração instantânea, ou seja, a aceleração num dado instante de tempo, corresponde à derivada da velocidade em função do tempo.
Mas a velocidade a gente já viu que é uma derivada também. Então isso aqui pode ser a derivada depois de ter aplicado a derivada na posição. Então eu derivo a posição, depois que eu tenho a posição, derivo de novo. Isso aqui a gente costuma representar, para diminuir o tamanho aqui, como sendo 2, porque eu derivo duas vezes a função de x. E é isso que está sendo dito aqui. O que eu vou fazer é, eu vou pegar a minha função de onda e derivar ela duas vezes como função de x. O que isso está me dizendo? Isso está me dizendo o quanto que a minha função de onda está mudando conforme eu mudo de posição. Então ele está dando para mim, né, informação sobre mudança de posição. Por outro lado, eu tenho um outro termo que é relacionado à mudança em função do tempo. Que é esse termo aqui. Então eu tenho uma parte que fala sobre mudança em função da posição e mudança em função do tempo para a minha função de onda, porque a minha função de onda é função do tempo e da posição. Tem mais um ponto aqui, que na verdade essa função aqui é todo o espaço tridimensional. Então se a gente está falando de todo o espaço tridimensional, eu tenho que derivar em função de x, derivar em função de y e derivar em função de z. Então na verdade esse nabla aqui tem uma derivada na função em x, em y e em z. Então eu vou pegar a minha função de onda, que depende de x, y, z e do tempo, e derivar em função dos três. Ok. Mas aí qual é a diferença, então, para a equação que eu escrevi ali em cima e essa daqui, né? Então, essa equação aqui, aparece esse termo, que é diferente ali daquela equação onde eu estou multiplicando a energia pela função de onda e não tem nada de derivada em função do tempo. Qual é a diferença? A diferença está no fato de que, se o meu potencial, ali o V ali é a energia potencial, então a gente estava usando o EU, né? A gente vai usar V, mas a energia potencial é o EU, então é a mesma coisa. Então, se a energia potencial do meu problema não depende do tempo, aí o que a gente vai ter é exatamente o problema das órbitas estacionárias. Então, toda vez que o meu problema não tem uma dependência no potencial, não tem dependência com o tempo, a gente está no que a gente chama de uma órbita estacionária. Se ele está numa órbita estacionária, a sua função de onda, psi, ela não tem mais uma dependência no tempo. E aí a gente pode reorganizar essa equação. Eu não vou fazer, mas a gente vai reorganizar essa equação. E isso aqui vai representar a energia do meu problema. E aí o I aqui, vocês tiveram aula de números complexos ontem, é isso? Tá. Então o I ali é o número complexo. Então vejam que um número complexo aparece na minha equação. Na verdade, existe outro número complexo aparecendo, mas ele está escondido aí. E eu não sei se o Lucas falou sobre interpretações físicas de números complexos, né? Mas, tipicamente, quando a gente tem números complexos, eles aparecem muito quando a gente tem variações num círculo. Ele falou sobre essa relação aqui. Falou? Tá bom. Então, essa aqui é a equação de Euler, né? E existe uma relação. Então, basicamente, ele conecta todas as grandes constantes da matemática, né, numa única equação. Então, por isso que ela é bonita. Mas, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é relacionando, né, rotações num círculo
né, com o número menos 1. Isso vem do fato de que exponencial de ix é igual a cosseno de x mais i seno de x. Então, se a gente substituir x por π, a gente vai obter menos 1. Pode falar. Então, o v não dependendo do tempo é um caso particular, né, mas que se aplica em muitos problemas da física. Mas aí significa que se a gente não tem, aí simplifica muito o nosso problema. Então é bom que a gente não tenha um v dependente do tempo. No caso do elétron girando em torno do núcleo, isso significa que a interação do núcleo com o elétron não está mudando com o tempo, ela não muda. Oi? Então, daí o que vai acontecer, então vamos, né, fazer explicitamente. O que vai acontecer é que a minha função de onda, psi de x e t, a gente pode separar e a gente já sabe qual é a solução para a parte temporal. A solução para a parte temporal vai ser EI ômega h cortado ômega, com um certo tempo ali. Na verdade, é assim, né? EI ômega t vezes uma parte espacial. Então, como a gente sabe a parte temporal já a solução explícita, a gente pode tirar essa da parte da equação. Entendeu? Então é por isso que a gente não precisa do... Quando a gente sabe que ele não tem dependência do tempo, isso aqui vai ser solução do problema. Basicamente essa é a razão. Oi? Veja que... sim, porque veja, se eu estou derivando em função do tempo, a parte espacial é como se fosse uma constante, porque ele não tem dependência temporal. Né? Então, se você tentar derivar isso aqui como função do tempo, ele não depende do tempo. Então, se ele não depende do tempo, é zero. Então, você só precisa derivar aquilo que depende do tempo. Então, quando o meu problema não depende do tempo, né, eu simplifico e eu não preciso me preocupar com o tempo, eu tenho uma solução que é estacionária, que é exatamente aquilo que a gente observa no átomo de hidrogênio. Então, a solução estacionária do átomo de hidrogênio já sai, né, o fato de ser estacionário já sai automaticamente dessa equação. E aí eu tenho que resolver agora essa equação para algum problema. Né? Mas aí eu posso também olhar o seguinte, vamos olhar para essa equação aqui, aquela ali de cima, e olhar para a cara dela. Ela é menos h cortado ao quadrado sobre 2m nabla quadrado, função de onda de x, mais v psi de x, é igual a energia psi de x. Aí eu noto o seguinte, como que era a cara da minha equação clássica? Energia era igual ao quê? Energia cinética mais energia potencial. Que é igual a V, né? Também, mesma coisa. Aí eu noto, dou uma olhada nesse cara aqui e olho para esse cara aqui e as coisas parecem semelhantes. Né? Tem um termo aqui que é a energia potencial e tem um termo aqui que se eu, fizer a seguinte coisa, 1 sobre 2m
menos h cortado ao quadrado, nabla, psi, mais v, psi de x, igual a e, psi de x. O que isso aqui parece? Parece muito com a energia cinética da forma como a gente escreveu 1 sobre 2m vezes p ao quadrado. Então, se eu disser que isso aqui é equivalente ao p ao quadrado, então se eu fizer uma relação entre p quadrado e h cortado ao quadrado, nabla quadrado, eu tenho uma relação que é K energia cinética, psi, mais V energia potencial, psi, é igual a E, psi. Pode falar. Não consigo ouvir, está muito longe. Oi? Ah, desculpe, menos, é. Perdão. Que a gente já nota que se eu fosse calcular o P, né? Isso significa que P é igual a IH cortado, uma derivada só. Tem que pôr o I ali para poder, quando eu levar ao quadrado, sair esse sinal de menos 1 aqui. Ok. Números complexos começam a aparecer. O meu momento complexo, meio estranho, mas eu consigo olhar para isso aqui e falar, ó, essas coisas aqui estão parecidas. Coisa importante. Se eu tenho isso aqui, eu posso ir lá e cortar os psis e obter K igual a mais V igual a E? A resposta é não, não posso. Não posso por quê? Porque, apesar de eu estar escrevendo dessa forma aqui, esse K, ele é uma coisa que faz uma derivada do psi. Ele está fazendo uma mudança no psi. Ele não é um número. Né? Esse cara aqui, tudo bem, é um número. A energia é um número. Né? Isso aqui é uma função, na verdade, né? Mas é uma grandeza. Então, isso aqui eu não posso cortar porque eu tenho uma derivada aqui que me impede de fazer essa operação aí. Pode falar. Ah, porque essa é a equação, né? Todo mundo tem psi na relação. Ah, porque eu já eliminei... Então, como eu disse, né? Quando eu faço isso aqui, essa aqui, aí isso aqui vira uma grandeza que depende de t, certo? Então, aí sim eu posso cortar. Então, vamos fazer esse passo anterior. Então, se não tem dependência temporal, eu sei escrever psi de x e t como sendo exponencial de i ômega t, na verdade, energia sobre h cortado vezes t. E se eu faço, então, essa relação aqui, né? Aí o que eu vou ter é, aqui não depende, aqui eu posso, não tem dependência no tempo. Essa derivada aqui é só posição. Aqui não tem nenhuma operação de dependência no tempo. Então eu posso escrever isso tudo como sendo o psi EI, E sobre H cortado T, EI, E sobre H cortado T, e EI, E sobre H cortado T. E aí sim, esses caras todos eu posso cortar. Primeiro, porque EI ômega T, né, EI alguma coisa, nunca vai dar zero. Né? Porque a gente sempre tem isso daqui. Né? Ele pode ser um número complexo, mas ele nunca vai ser zero. Então, se ele nunca vai ser zero, eu posso sempre cortar todo mundo. Então, eu cancelo todo mundo e esse termo desaparece. E eu não preciso me preocupar com ele. Ele está lá,
mas eu sei qual é, só chegar no final da minha conta e multiplicar por ele. Ok. Então, isso aqui, né? Eu posso escrever da seguinte forma, K mais V, aplicado na minha função de onda, é igual a E vezes a função de onda. Isso aqui só depende de x, né? E isso aqui é o que a gente chama de um operador. Por que é um operador? Porque ele opera sobre isso aqui. Ele vai mudar isso daqui. Então psi jogado dentro dessa caixa preta aqui que muda coisas, deveria ser igual a energia vezes a própria função de onda. Basicamente esse é o conceito aqui. Pode falar. Como assim, em termos de... Ah, perfeito. Nesse momento aqui, a função de onda é uma função. Então, a gente te dá x, y e z e eu obtenho um número. Mais para frente, acho que não vai dar para fazer no final dessa aula, mas no final da aula que vem, o que a gente vai mostrar, e aí que eu quero, né, acabar com o conceito de função de onda e de dualidade onda-partícula, né, é que isso aqui é só uma forma de representar o objeto elétron. Que o elétron, ele não é a função de onda, ele é alguma outra coisa que não tem um análogo no mundo clássico e que vive num espaço que a gente chama de espaço de Hilbert e que, surpresa, surpresa, por que vocês tiveram aula de matriz na semana passada, no sábado? Porque a gente pode representar esse objeto na forma de um vetor e fazer operações de vetores e matrizes. Então, a maneira como a gente vai representar as coisas na mecânica quântica vão deixar de ser pensados em termos de uma função de onda, de uma onda, e ser passada a ser pensado em termos desses objetos que a gente chama de estados. Mas então a gente está andando um pouco para frente, mas o importante aqui é isso, a gente tem uma grandeza, né, isso aqui, que nesse caso aqui, não é uma função, porque veja, isso aqui muda funções. Né? Ele faz alterações em funções. Então isso aqui é o que a gente chama de um operador. E ao operar sobre a função de onda, ele vai me dar a energia vezes a função de onda. E isso também, né, quando a gente faz uma operação na qual a gente pega uma função, opera sobre essa função, e a gente obtém a própria função vezes um número, isso é o que a gente chama de uma equação de autovalores e autovetores. Então aqui a gente tem uma equação de autovalores, e essencialmente é isso. Isso vai ser válido para funções e vai ser válido quando a gente faz uma operação com matrizes. Então, se eu pegar uma matriz e multiplicar por um vetor e eu obtiver um número vezes o próprio vetor, o que eu estou buscando são... Então, esses vetores que são especiais para aquela matriz, né, são chamados de autovetores. E os valores das constantes são chamados autovalores. Pergunta de matemática. Vamos supor que eu tenho uma matriz quadrada
de dimensão 3. Então, o que é uma matriz quadrada de dimensão 3? 3 linhas e 3 colunas, né? Então, tem uma matriz 3 por 3. Vou escrever assim, A1, A2, A1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Sobre o que foi o laboratório de Python ontem? Tinha matrizes? Não? Não. Hoje? Ótimo, tá bom. Se eu perguntar para vocês, vou dar algumas características, porque isso, depois a gente vai entrar nesses aspectos, mas a matriz ela é o que a gente chama de simétrica. Simétrica significa que se eu pegar uma linha, né, um elemento da linha e trocar pelo elemento equivalente da coluna, ou seja, se eu pegar um elemento que tem linha I, índice J, e trocar J pelo I, então, por exemplo, se eu pegar o elemento A12 e comparar com o A21, se ela é uma matriz simétrica, eles têm que ser iguais. E isso vale para todos eles, né? Então, o A31 é igual a A13, o A23 é igual a A32 e assim por diante. Pode falar. É isso, exatamente. Então, eu não vou entrar nesse aspecto, mas vamos... Então, vejam que números complexos apareceram na nossa brincadeira. Se a nossa matriz, então, ela pode ser complexa, porque ó, esse cara aqui tem um complexo ali dentro. Está meio mascarado aqui, mas está. Essa função pode ser complexa. Ela, na verdade, já é complexa, porque a função de verdade tem um e e ômega t aqui. Ele é um número complexo, não tem jeito de fugir. Para qualquer instante de tempo, em geral, ela é um número complexo. Então, esse cara aqui, em princípio, pode ser complexo. Pode ter coisas complexas ali dentro. Então, eu falei de matrizes simétricas, né? Mas o equivalente, quando eu tenho números complexos, é que a relação não é mais AIJ igual a AJI, mas é o AIJ tem que ser igual ao complexo conjugado. Lembrando, complexo conjugado é, se eu pegar um número complexo, ele vai ser sempre do tipo A mais IB. Então, esse é o número complexo mais geral que eu posso escrever, né? O complexo conjugado de Z corresponde a pegar os mesmos números A e B, só que com um sinal de menos na frente. Então, é só um... né? Esses dois estão relacionados. A única coisa que tem é que um é sinal positivo aqui e o outro, se esse é positivo, esse é negativo. Então, para a minha matriz, ela tem que estar essa cara aqui. Ela tem que ser, não é simétrica mais, porque veja, se eu tenho agora um número complexo, né, então ele tem que ter essa relação de menos na parte imaginária do meu número. Por que eu exijo isso aqui? Eu exijo isso porque se eu fizer agora... Então, primeira pergunta, antes da gente responder esse ponto. Eu tenho uma matriz 3 por 3. E eu gostaria de saber quais são os seus autovalores e os seus autovetores. A primeira pergunta é, quantos autovalores e quantos autovetores essa matriz tem? Quantos autovalores ela tem? 3. Então, dada a dimensão da matriz, ela vai ter exatamente o mesmo número de autovalores. O número de autovetores possíveis é o que é infinito, porque você tem liberdade de escolher esses autovetores.
Então, o que a gente vai fazer é escolher autovetores em direções específicas. Né? A gente vai entrar nesse ponto mais para frente, mas, em princípio, né, o número de autovetores é infinito. Né? Mas a gente sempre vai querer o quê? Vai sempre querer encontrar um número de autovetores igual à dimensão da matriz. Então, pensando que o número de autovetores é infinito, mas, ao mesmo tempo, a gente vai sempre buscar 3 autovetores, com características bem específicas. Mas por que o hamiltoniano, né, por que essa matriz ela tem que ter essa característica aqui? Isso aqui é o que a gente chama de uma matriz que é hermitiana. Né? Então, em vez dela ser simétrica, ela tem essa característica de que não é AIJ igual a AJI, é AIJ igual a A complexo JI. Como isso aparece muito, a gente tem um nome para ela. Né? Então, a matriz que apresenta essa característica é uma matriz hermitiana. E qual é a característica da nossa matriz hermitiana que é muito importante para a gente? Por que ela tem que ser hermitiana para a gente? Ela tem que ser hermitiana para a gente porque, na matemática, a gente sabe que se a gente tem uma matriz hermitiana, todos os autovalores são reais. Então, a matriz pode ser complexa, mas os seus autovalores são sempre reais. Isso é fundamental para a nossa descrição, porque a energia tem que ser um número real. A energia é uma quantidade física. Então, ela tem que ser real. Então, na nossa equação, isso tem que ser satisfeito. Ok. Então, a gente tem agora, né, uma equação que descreve uma onda, mas com muitas características do movimento de partículas. Energia cinética da minha partícula, energia potencial da minha partícula, ia estar associando, essencialmente, né, como se eu tivesse conservação de energia. Né? Cinética mais potencial é igual à energia total. Então, apesar de parecer, né, uma equação que está cabeluda, né, ela ainda representa muito daquilo que a gente está buscando, né, nessa relação entre partículas e ondas. Né. É uma equação de onda, mas que, né, contém aí dentro a conservação da energia. Ok, então nesse ponto aqui, lembrando, né, se a gente estava falando de partículas, o que a gente queria? Né? Então, para descrever uma partícula, a única coisa que a gente precisa é da posição da partícula em função do tempo. A gente viu que, sabendo a posição da partícula no tempo, se eu derivar essa função, eu obtenho a velocidade, se eu derivar, eu obtenho a aceleração. Então, a única coisa que eu preciso, o único pedaço de informação para descrever a partícula é se eu souber a posição da partícula num determinado instante de tempo. Na verdade, né, a trajetória da partícula. Sabendo isso, está tudo definido. Isso é o que a gente chama de uma equação determinística. Né? Por quê? Porque se eu souber, né, as condições iniciais, né, do meu problema, o problema está totalmente definido. Eu sei agora, sabendo essa informação, eu sei onde a partícula vai estar em qualquer instante futuro e qualquer instante passado. Então, em qualquer momento, eu sei determinar qual é as características da minha partícula. Quer perguntar? Você quer perguntar? Ah. Ok. Agora, o que a gente está dizendo é que a grandeza que descreve o meu objeto não mais é isso aqui, é isso aqui. Aí pergunta, deixou de ser determinístico?
Não. Então, por enquanto, né, sabendo as condições iniciais e, né, as características do meu problema, se eu souber resolver aquela equação, eu obtenho a função de onda da minha partícula em qualquer posição, em qualquer instante de tempo. Isso tempos futuros e tempos passados. Então, até esse momento, tudo continua sendo determinístico. A gente vai quebrar isso mais para frente, mas por enquanto a gente tem essa característica. Ok. Não vamos fazer porque é um problema complicado. Vocês, né, quem vai fazer física provavelmente vai resolver o átomo de hidrogênio no 5º semestre do curso. A gente precisa aprender equações diferenciais, né, precisa aprender um pouquinho, né, conceitos de quântica, mas basicamente, né, o que você vai fazer é resolver essa equação para o átomo de hidrogênio. É um problema em 3 dimensões, né, porque a gente tem que resolver isso em x, y, z. O tempo está resolvido porque é estacionário, mas não é um problema tão simples assim. Mas aí quando você resolve essa equação, né, o que acontece? O que acontece é que, bom, a primeira surpresa, talvez, é que não é tanto uma surpresa, porque tinha dado muito certo, né, quando a gente calcula as frequências de emissão do átomo de hidrogênio, mas a energia resolvendo essa equação é exatamente igual à energia que a gente obteve resolvendo a equação clássica do elétron girando em torno do átomo de hidrogênio, do núcleo, né, do próton. Então, apesar de a gente estar resolvendo uma equação clássica, a energia é exatamente igual. Existe um problema, e é o seguinte, né? Então, a quantização que o Planck fez, que era NH cortado, né, ela não é a quantização correta. Na verdade, a quantização é dado por isso daqui. Então, por isso que eu disse, né, que você tem um cancelamento de erros. Você partiu de uma equação errada, de certa forma, né, porque é uma equação clássica, e fez uma quantização errada. E ao fazer a quantização errada na equação errada, você obtém a energia certa. Então, assim, o Bohr ganha o prêmio Nobel e vocês fizerem isso na prova, ganha 0. Né? Apesar de ter a resposta certa. Mas, então, né, você resolveu um problema, ou pelo menos conceitualmente resolveu um problema. Então, a gente tem a energia certa. Né? A gente tem, então, portanto, né, uma relação entre energia e números quânticos que vai com 1 sobre n ao quadrado, onde n é um número inteiro. Então, a gente obtém órbitas relacionadas a esse n quadrado, para a minha função de onda. Isso significa, então, que cada valor de energia representa uma função de onda diferente. Então, para cada valor de n, vai ser representado por uma outra função de onda, que eu vou dar um índicezinho n aqui, de x e t. Então, a função de onda do n igual a 1 é diferente da função de onda do n igual a 2. Então, nesse caso aqui, eu vou ter, né, um autovalor e um autovetor correspondente para n igual a 1, para energia igual a 1, e assim por diante. Energia igual a 2, energia 2, energia 3 e assim por diante. Então, eu vou ter aqui a energia 1 do nível 1 vai ser dado por uma função de onda 1, 2, função de onda 2 e assim por diante. Então, isso aqui está condizente com o átomo de Bohr. Tá? Mas a solução, quando a gente, né, resolve o problema de verdade, ela é mais rica do que isso aqui.
O que mais a gente tem dentro do átomo, dos átomos em geral, e que a gente, né, constrói a partir do nosso conhecimento do átomo de hidrogênio? Dentro do N igual a 1, tem só um estado? Então só tem uma solução possível para N igual a 1? Para N igual a 1, sim. Só tem uma solução possível. Mas, para N igual a 2, o que a gente observa, né, é que existem outras soluções. No caso do N igual a 2, então N igual a 1 tem uma solução, mas para N igual a 2, tem 4 soluções, com a mesma energia. Isso implica, então, que para N igual a 2, então aquilo que a gente chama de E2, a gente tem 4 soluções possíveis. Então seria N igual a 2. E aí, como N é um número inteiro, né, a gente essencialmente chama isso aqui de um número quântico. É um descritor daquele estado. Né? Então é um índice para indicar qual que é o estado que eu tenho. Ok. Aí eu observo que eu tenho 4 soluções. Dessas 4 soluções, uma tem características muito parecidas com essa daqui. Não é igual, mas é muito parecido com essa. E as outras 3 são bem diferentes. E eu observo, ao resolver essa equação aqui, que 2 outros números quânticos aparecem, ou seja, 2 outros índices para descrever o meu problema aparecem. Um é um número que eu dou o nome de L. E o outro eu dou o nome de M. E o que acontece é que, para um dado valor de N, e isso sai das equações, né, a gente obtém condições para os valores de L. Então, para um dado valor de N, L é sempre menor do que N. E ele é sempre positivo, então maior ou igual a 0. Então, para N igual a 1, o único valor possível de L é 0. Então, aqui eu também teria, então, N igual a 1, L igual a 0. Só que para N igual a 2, eu posso ter L igual a 0 e L igual a 1. Então, eu tenho uma solução que é L igual a 0 e tenho uma solução que é L igual a 1. Mas, ao mesmo tempo, sai um outro número, que é o M. E eu noto que o M pode ir de menos L a mais L. E se o M pode ir de menos L a mais L, como L é igual a 0 aqui nesse caso, o M é igual a 0. Aqui o L é igual a 0. Se o L é igual a 0, a única possibilidade é M igual a 0. Então veja que por isso que esses dois caras aqui são muito parecidos, né? Eles têm esses dois números aqui, dois conjuntos de números que são iguais. E finalmente, esse cara aqui, né? Quando L é igual a 1, eu tenho 3 possibilidades. L igual a menos 1, L igual a 0 e L igual a 1. Então, eu tenho 3 soluções, que é todas elas para L igual a 1, e M igual a menos 1, M igual a 0 e M igual a 1. Posso fazer o próximo, N igual a 3. N igual a 3 vai me dar
L igual a 0. Se L igual a 0, M tem que ser igual a 0. N igual a 3, L igual a 1. Aí L igual a 1 fica menos 2, menos 1, 0 e 1. Mas eu também posso ter agora mais um nível, que é o L igual a 2. L igual a 2 corresponde, então, a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, aqui eu tinha 1, 1 e 3. Para E3, eu vou ter 1, 3 e 5. E o E4 vai ter 1, 3, 5 e 7. E assim por diante. Então, dentro de cada um desses caras aí, né, para cada valor de N, na verdade eu tenho um subconjunto de valores possíveis de energias. E como eles são todos iguais, a gente chama esses valores iguais, porque as energias são iguais, de degenerados. Então, estados degenerados significa estados de energia igual. E aí vocês obtêm aquilo que vocês devem ter visto em química, que é a distribuição, né, de elétrons em caixinhas dentro do seu átomo. Então, de onde vêm esses orbitais, né, que a gente chama de orbitais, cada uma dessas funções de onda que descrevem o elétron numa determinada órbita, vem da solução dessa equação. Surgem, então, sempre 3 números quânticos dessa solução, e cada um desses números quânticos, então, tem condições, né? Então, eu vario N, tenho valores de N, de L que podem ser menores do que N, e o M vai de menos L até L. E com isso eu tenho todos os meus orbitais. Aí eu tenho uma pergunta. Vamos supor... Então, todo mundo já viu regra de Pauli? Então, vamos lá. Então, a gente tem assim, né? Eu vou simplesmente desenhar aquilo lá. Então, é 1S, 2S, 2P. Então, 2 é o valor de N, né? Então, aqui é o N. 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 Aqui é o valor de L. Sendo que para o P, L igual a 1, eu vou ter 3 possibilidades, né? Lembrando. Então, isso aqui é 3S, 3P e 3D. 4S, 4P, 4D, 4F. E assim por diante. Então, em princípio, você poderia ter 5G aqui. Mas você nunca preenche essas camadas aí. Como é que a gente faz para preencher os elétrons? Então, vamos supor que agora eu te dou um átomo e eu gostaria de saber qual é eu vou botando elétrons dentro desse átomo, e veja que a gente está usando a distribuição eletrônica parecida com a do hidrogênio, e eu estou dizendo que todos os átomos têm mais ou menos a mesma cara, né? Porque a gente não resolveu o outro átomo, a gente resolveu o hidrogênio. Aí a pergunta é, como que agora eu coloco elétrons dentro desse átomo? Isso, então a gente vai na diagonal. Então preenche primeiro esse cara aqui, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse aqui. Mas aí entra um problema. E depois esse aqui, né? Por exemplo. Mas aí tem um problema, porque é o seguinte, na minha história, eu estou dizendo que a energia dos elétrons na camada de N igual a 3 é menor do que a energia dos elétrons na camada N igual a 4.
Se eu imaginar que eu quero preencher camadas de mais baixa energia primeiro, para depois preencher camadas mais para fora depois, então tem um problema com essa maneira de fazer a distribuição. Por quê? Porque vamos supor que eu preenchi o 3p por completo, né, com os meus elétrons. Daí, por essa regrinha aqui, eu vou começar a preencher o 4s, quando, na verdade, a energia do 3, nessa relação aqui, a energia do 3d é menor do que a energia do 4s. Então, parece que essa regra de distribuição aqui não está condizente com aquilo que a gente acabou de fazer ali. Onde está o problema? Oi. Hã? Não. Não, pensando só no átomo, não estou pensando em materiais ainda. Estou pensando só no átomo, por enquanto. Mas, se você pensar assim, só no átomo e colocar mais elétrons, aí, em parte, essa é a resposta. Vejam que, de novo, a gente resolveu o problema, né, ou eu disse que o problema foi resolvido, para o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio só tem um elétron. Uma coisa que a gente varreu para baixo do tapete aqui é que você tem um elétron girando em torno do núcleo que está sendo atraído por esse núcleo. Mas se eu começo a colocar mais elétrons, agora eu tenho que considerar o fato de que um elétron tem uma interação coulombiana com um outro elétron. E essa é uma interação de repulsão. Se ela é uma interação de repulsão, o que acontece é que nessas camadas aqui, você vai colocar 5 elétrons. Colocar 5 elétrons significa que eles, de certa forma, né, se você pensar em termos de órbita, significa que eles vão estar muito próximos uns dos outros. E elétrons não gostam de estar próximos uns dos outros. Isso significa que, quando a gente começa a ir para átomos de mais elétrons, essa distribuição aqui se inverte porque ele prefere colocar elétrons na camada mais externa, em princípio, que é essa 4s, do que colocar na 3D. Então você completa primeiro a 4s e depois vai para a 3D. Então, você corrige esse problema, né? Mas, lembrando, isso aqui é uma regra mnemônica. Significa que a gente observa que é assim, né, no mundo real, e aí o Pauli, né, criou um modelinho para facilitar a nossa vida quando a gente vai fazer distribuição eletrônica. Em muitos casos, né, a vida não funciona dessa forma, né? Um caso em particular, que é importante, é o caso do ouro. O ouro deveria ter a camada D dele, 5D, deveria estar parcialmente cheia, né, e a camada 6S totalmente cheia. A próxima. Mas aí você prefere ter uma camada completa na 5D, então ele transfere um elétron para a camada 5D e fica só com um único elétron na camada 6S. Então, esse é um caso onde a gente tem uma exceção à nossa regra. Então, tem alguns casos onde você tem exceções à regra, mas, de modo geral, isso aqui funciona muito bem. Ok, então, a gente... Que horas são? Tá, então, para terminar, né, a aula de hoje, a gente pode se perguntar, tá bom, então agora eu sei qual é a energia é exatamente igual à energia do átomo de Bohr.
A pergunta é agora, qual é a cara dessa função de onda? A gente também consegue, da mesma forma como se a gente resolve essa equação, eu consigo saber qual é a cara dessa função. Ela é uma função em 3 dimensões, né? Então, dado um valor de x, um valor de y, um valor de z no espaço, eu calculo qual é o valor da função de onda. Mas eu posso olhar para essa função e como que ela se comporta. Ela tem uma parte que é como que você sai do centro e vai para as extremidades. E qual a diferença entre orbitais tipo 1s, orbitais 2s e orbitais 3s? A única diferença entre eles é o número de oscilações que você tem. Então, uma onda, aqui o zero é o centro do átomo, né? E eu olho para a minha função de onda conforme eu vou me deslocando para fora do centro do átomo, né? Isso em qualquer direção. E essa é a cara da função de onda do que a gente chama de distribuição radial. Então a gente tem mais oscilações dependendo da quantidade de energia. E isso tipicamente é uma coisa que a gente observa. Quanto mais energético é o meu orbital, minha função, mais oscilações a gente vai ver. É como se fosse, quanto mais energético, maior a frequência. Ok, então o orbital S, né, se a gente olhar ele em todas as direções, ele é exatamente igual. Mas se a gente olhar para os orbitais P, aí os orbitais P têm uma cara bem diferente. A função de onda para os orbitais tipo P, né, que corresponde a L igual a 1, M menos 1, 0 e 1, eles têm essa cara de altero, né? Então ele tem uma cara que é, se a gente fizer um gráfico, ele fica com essa cara. Um na direção X, um na direção Y e um na direção Z. Você já deve ter visto isso na disciplina de Química. Quem nunca viu essa função de onda, esse orbital? Então essa aqui é o que normalmente a gente costuma chamar de orbital P. Então a cara do orbital P é simplesmente a solução dessa equação. A gente vai ver o que isso significa mais para frente, mas em princípio é só a solução. Então ele tem uma cara diferente. Então ele depende, enquanto o orbital S, ele não depende da direção que você vai, né, os orbitais P dependem. A coisa começa a ficar cada vez mais exótica conforme a gente vai indo para orbitais mais diferentes. Então essa é a cara dos orbitais D. Então a gente começa a ter um monte de lobos, né? Então são 5 orbitais. E os orbitais F são 7 orbitais. E se a gente quisesse calcular o G, é 9 orbitais e assim por diante. Pode falar. São exatamente a representação da função de onda. Como que a gente faz? Perguntaram isso na aula passada. Como que a gente faz uma figura como essa daqui, né? A gente quer fazer uma figura que depende, então é um valor, como é que a gente representa em 3 dimensões um objeto que depende de 4 números, né? X, Y e Z, e o valor da função em Z. O valor da função nesse ponto. Porque, por exemplo, se eu quero representar uma função f de x, eu preciso de 2 eixos, né? Eu preciso do eixo do x e o valor da função. Se eu quero representar uma função de 2 variáveis, x e y, eu preciso de 3 eixos. Eu preciso do x, do y, e aqui para fora é o valor de f de x e y. Então, para cada valor de x e y, eu faria um ponto aqui, representando o f de x e y. Então, vira uma figura em 3 dimensões. Para desenhar uma função de onda, eu precisaria de 4 dimensões, né? Porque eu preciso, então a função de onda, ela é x, y e z. Então, para um dado valor de x, um dado valor de y e um dado valor de z,
eu obtenho o valor da função. Então isso eu sei fazer, mas agora eu gostaria de fazer uma representação gráfica, né, desse objeto. Então como que a gente faz isso? Tipicamente o que a gente faz é o que a gente chama de uma isosuperfície. Eu vou fazer assim. Eu vou pegar um valor da função que eu quero. Então eu vou dizer assim, o valor da função de onda que eu quero é 0,01. Por que é menor do que 1? Vai ficar claro mais para frente. Mas o número menor que 1, qualquer número. Escolhi um número, falei, minha função de onda eu quero que ela tenha esse valor aqui. Aí o que eu vou fazer é encontrar, o computador vai fazer isso para mim, né? Mas encontrar os valores de x, de y e de z que, quando colocados na função, me dão 0,01. Isso aqui vai exatamente me dar uma coisa como essa daqui. Significa que esses são os pontos no espaço em que a função de onda tem um certo valor que eu escolhi. Se eu aumentar o valor da função de onda, essa figura muda um pouco, mas ela tipicamente vai ficar ou mais, mais inflada ou mais murcha. Mas o formato continua igual. Então a escolha para fazer o gráfico é meio que arbitrária, a gente pode falar. Sim, sim. Isso vem do fato de que quando eu faço... No fundo, o que você está fazendo é o seguinte, se você for fazer essas figuras aqui, aí tem um ponto que é importante, que é o seguinte, esse cara aqui e esse cara aqui, ele é um número complexo. Então aquela função, essas funções aqui, principalmente no x e no y, então PZ é essa daqui. Se eu fizer essa figura aqui e pegar só a parte real, por exemplo, ou o módulo quadrado dessa figura, o que eu vou obter é uma figura diferente dessa. O que eu vou fazer aqui é, eu pego esse cara e ou somo com esse aqui, ou subtraio um do outro. Então eu crio duas novas soluções, porque como eles têm a mesma energia, somar e subtrair também é uma solução da equação de Schrödinger. Então eu faço uma que a gente chama de uma combinação linear. Quando eu faço isso, aí eu elimino a parte imaginária da função de onda, e só tem uma função real. Como as energias são todas iguais, não importa essas combinações. E aí eu ploto isso aqui. Então, quando você faz aquilo ali, essas combinações aqui, basicamente o que você está fazendo é essencialmente uma nomenclatura para descrever as diferentes combinações que você faz para não ter soluções, não ter partes imaginárias na sua função. E daí poder plotar. Mas todas elas têm a mesma energia, então eu posso combinar do jeito que eu quiser. Pergunta? Não? Então é o que a gente chama de nomenclatura espectroscópica. Um jeito de fazer essa... Ok. Oi. Tá bom. Então eu faço isso e depois eu paro, porque daí a gente já chegou 12h30 e daí eu continuo na aula que vem. Então, assim, quando eu resolvo essa equação, o que vai acontecer é o seguinte, vai aparecer nessa equação aqui um conjunto de condições, que são as condições de quantização, que, de certa forma, é muito parecido com o seguinte, imagina que você tem uma corda de violão, porque é uma onda, né? Então a gente está resolvendo uma equação de onda. A gente tem uma corda de violão. Se a gente tem uma corda de violão que está preso dos dois extremidades, a gente só tem condições de ter ondas ali em condições muito específicas. E essas condições são,
quando eu tiver meio comprimento de onda, quando tiver um comprimento de onda completo, e assim por diante. Né? Então, o que vai acontecer, mesmo numa corda de violão, é que os batimentos numa corda de violão também são quantizados. Mas eles não são quânticos, porque o mundo é clássico, esse aqui é clássico. Mas eles também apresentam esses números inteiros, né? Que estão associados ao fato de que eu prendi a minha corda aqui no violão. No caso do átomo de hidrogênio, isso vai aparecer, de certa forma, por causa daquela coisa do... Naturalmente aparece, mas é a questão do fato de que você está numa órbita fechada. Né? Então ele sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Isso vai ser equivalente a fazer isso aqui. Aqui eu estou dizendo que eles estão presos, então a corda vai para zero nos dois pontos. No outro eu estou juntando esses daqui, significa que ele tem que ser igual. Que é aquela imposição, que é aquilo que a gente observou no caso, né, naquela equaçãozinha simples do de Broglie. Aquilo vai aparecer naturalmente. Mas como... Aí é que entra o ponto. Por que são 3 números quânticos? São 3 números quânticos porque eu estou em 3 dimensões. Então, para cada dimensão, basicamente vai aparecer um número quântico associado. Então, eu tenho 3 números quânticos na minha equação. Né? E cada um desses números quânticos aqui... Então, o primeiro número quântico é exatamente o mesmo que o Bohr encontrou, né, para a energia. Os outros 2 vão estar associados ao fato de que o meu problema é muito mais complicado e está em 3 dimensões. Né? Respondeu? Ok, que eu vá mais longe. Precisa mais? É. Exato. Então, na verdade, assim, o N está associado... Quando a gente resolve aquela equação, a gente está resolvendo em 3 dimensões, só que ao invés de a gente fazer em x, y, z, a gente faz uma mudança de coordenadas. Por quê? Porque se a gente vai para o que a gente chama de coordenadas esféricas, o que é coordenadas esféricas? A gente pode representar, né, uma posição no espaço de várias maneiras. Uma é dar o x e o y e o z daquela posição. Mas outra forma de representar isso é, dado uma certa origem, eu falo para você qual é a distância da origem que você está. Só que se eu falar só a distância da origem que você está, isso define uma esfera. Então não é, né, você definiu só uma parte do problema. Eu posso também definir, né, o ângulo com relação a esse eixo aqui. Se eu definir com relação a esse eixo, aí, então vamos lá, né? Eu tenho aqui uma esfera. E aí eu tenho, então, eu digo assim, estou a uma distância r da minha esfera. Ele tem lá a coordenada x, y, z. Se eu dissesse, está em x, y, z, resolvido o problema. Aí eu falo, tá bom, eu estou a uma distância r. Mas distância r significa que qualquer ponto nessa esfera aqui, qualquer ponto nessa esfera satisfaz essa condição. Aí eu falo assim, tá bom, que é a direção z. Tá bom. Então, eu vou, na verdade, também dizer para você que eu estou num certo ângulo θ com relação à direção z. Então, né, basicamente, eu estou, né, dizendo que eu estou numa certa posição e o ângulo que faz com esse eixo aqui é θ. Só que daí, isso significa que eu ainda continuo tendo todas essas possibilidades aqui, ó, de solução. Então, eu restringi, né, as minhas coordenadas com 2 números, mas eu ainda assim continuo com um problema de definição da posição. Aí eu defino, eu digo o seguinte, olha, se eu projetar esse eixo no plano XY, ele também vai formar um ângulo aqui, que eu vou chamar de φ. E define mais um número aqui, que é esse ângulo. Quando eu faço isso, né, eu projeto no eixo X. Opa, que horrível. Para fazer essa definição aqui, aí eu tenho 3 coordenadas, né, 3 números, e esses 3 números definem muito bem a posição do meu espaço.
Então vejam que a única coisa que eu fiz foi, em vez de usar x, y, z, eu uso um outro conjunto de números que me permitem definir a posição no espaço. Quando eu faço isso, por que é interessante fazer isso? Porque a minha interação, a interação coulombiana, né, ela só depende da distância, é 1 sobre r. Se ela só depende da distância, né, então eu posso olhar isso como se fosse, independentemente da posição aqui, né, a interação é sempre igual. Então isso é o que a gente chama de uma simetria esférica. Se tem uma simetria esférica, é mais interessante a gente trabalhar com esse sistema de coordenadas esférico do que no sistema de coordenadas cartesiano, que é x, y, z. Então, por isso que a gente faz uma transformação de coordenadas esféricas para coordenadas esféricas. Então, o n está associado ao raio, à posição, e por isso que o Bohr acertou, né, conseguiu informação, porque essa parte da distância está contida ali no n. O θ é o L, né? Então você pode fazer uma associação entre N e R, θ e L, e φ e M. Então, de novo, é a mesma coisa, né? A gente tem ondas que tem alguma condição de contorno, e para cada maneira como a gente varre essas ondas, né, θ, φ, a gente vai ter uma condição de contorno, e, portanto, a gente consegue resolver esse problema. Para quem já viu alguma coisa de derivadas aí, a gente faz isso porque a gente obtém uma equação que a gente chama de equação separável. Então, a gente consegue separar o problema em 3 problemas, um para cada direção, e isso facilita muito a nossa vida. Então a gente para por aqui, daí a gente retoma na aula que vem com spins e também moléculas. E sólidos também. Sólidos acho que dá para não.